Fala galera, o vídeo de hoje é para ajudar vocês com dicas para vocês que querem se planejar para vir morar na Europa, então de mudança para cá. Eu vou dar várias dicas legais de como vocês para vocês fazerem um planejamento para poder vir e não ter nenhum tipo de problema quando chegar aqui. Bom, eu tenho o canal no YouTube aqui, né? Também tem minha página no Instagram com algumas dicas e bastante informações para vocês. E eu recebo muitas mensagens, então eu peguei algumas das mensagens que eu recebi, fiz aqui uma lista, uma listinha para ajudar vocês. Eu vou falar um pouco de como foi a minha experiência, algumas dicas assim pelo que eu passei, que eu posso tentar passar assim algumas informações para tentar ajudar vocês. A primeira dica é planejamento. Bom, vocês vão sair de um país, né, que vocês já têm praticamente uma vida formada para ir para um outro país que vocês não conhecem nada, não conhecem praticamente ninguém. Então, assim, planejamento é tudo. O que é o planejamento, né? A primeira coisa do planejamento é a reserva financeira. Porque, assim, você tá indo para um país que você não tem nenhum tipo de documentação, você não conhece ninguém, assim, não tem nenhum trabalho para te fazer uma carta, né, dizendo que você trabalha na empresa. Então, assim, você não conhece ninguém, não vai ter ninguém. Então, é muito importante você levar uma reserva financeira. O porquê agora? Quando você for planejar a sua viagem, tem lá, você vai chegar e vai ter que ficar em algum lugar, né? Algumas pessoas alugam casa pelo Airbnb, outras pessoas reservam hotel. Eu vou falar pra vocês a minha experiência. Quando a gente veio pra cá em Portugal em 2017, meu esposo fez reserva, né? Ele alugou casa no Airbnb. Só que quando a gente chegou aqui, o cara que fez o aluguel pra gente tinha colocado a casa toda pra alugar, nós reservamos a casa toda. E esse cara fazia meio que um golpe. Ele tinha uma casa e ele alugava os quartos, mas no anúncio ele tinha o anúncio da casa. Então, assim, ele tinha o anúncio da casa e em outros anúncios ele tinha o anúncio do quarto. Quando eu e meu esposo a gente alugou no anúncio da casa, a gente alugou a casa toda. Só que quando a gente chegou aqui, a gente chegou de madrugada com 3 crianças, elas estavam cansadas. Quando a gente chegou na casa, a gente ficou decepcionado porque ele falou que o anúncio estava errado e que a gente tinha alugado um quarto. Tudo bem, até aí a gente ficou muito bravo, mas a gente tava bem cansado, então a gente falou, vamos lá ver o quarto. Quando a gente entrou na casa, gente, não era um quarto, era o porão, não tinha uma janela, o porão estava cheirando mofo, e a gente tinha gastado uma fortuna para alugar o Airbnb lá, a casa, e não tinha condições de ficar lá, não tinha, minhas filhas têm alergia, né, não tinha condição nenhuma de ficar lá. Então o que a gente fez? A gente contratou um táxi, e esse táxi levou a gente para um hotel, só que tava em alta temporada, os hotéis estavam todos lotados, a gente só conseguiu ficar em um hotel muito caro, e não tinha opção, a gente tinha que ficar lá, então a gente ficou no hotel. Então a reserva financeira, gente, para esse tipo de situação, esse tipo de problema, muitos brasileiros que vêm para cá passam por esse tipo de problema, tem que tomar muito cuidado com o que você aluga no Airbnb, muito cuidado mesmo, tem muita gente que faz esse tipo de golpe, tá? Para poder tirar dinheiro. Eu consegui uma parte do dinheiro de volta da casa, porque eu briguei lá, eu coloquei que o cara enganou, e o cara pediu desculpa, que ele anunciou errado, isso e aquilo, mas assim, muito cuidado, gente, fica atento a isso. Agora, outra parte importante da reserva financeira é por causa do aluguel. Quando você vai alugar casa aqui, por exemplo, em Portugal, ou aqui em Londres, ou qualquer outro lugar aqui da Europa, a maioria dos lugares pedem caução. O que é o caução? Eles pedem tipo 2 ou 3 meses de aluguel adiantado, antecipado, para alugar a casa para você, e depois eles abatem isso conforme você vai morando lá abaixo do aluguel. Só que é caro, gente, porque se você vai pagar lá em Portugal, por exemplo, 800 euros em um aluguel, você tem que ter 3 vezes esse valor para dar de caução antecipadamente. Então, assim, a parte do planejamento da reserva financeira é muito importante, porque hoje em dia não acha casa. Se você achar, é muito difícil sem antes alguém pedir um caução para você. Outra parte das escolas para quem vai vir com criança. Vocês, para matricular as crianças, precisam do documento delas, né? Se o seu filho estudava já em escola no Brasil, você precisa desse documento, só que esse documento tem que estar registrado no cartório, tem que ter autenticidade para poder valer aqui. E eu tenho um amigo que ele veio pra cá sem esse documento, né? Ele, na verdade, é mais um conhecido, mas ele veio pra cá sem esse documento. A filha dele ficou 1 ano sem estudar porque as escolas não queriam matricular elas. Ele teve que comprar uma baita briga aqui pra conseguir, e mesmo assim ele ficou devendo esse documento. Então, é muito importante você ver lá, tem lá na listinha lá, no consulado, nos consulados tem lá, né, as dicas para você que vai vir para cá, trazer os documentos para matricular o seu filho. Então presta bem atenção, porque se você não trouxer esses documentos, eles dificultam mesmo para arrumar vaga para o teu filho estudar aqui nas escolas.
A passagem aérea, gente, muita gente compra aqueles pacotes, sabe? Faz direto com a gente de viagem para poder vir para cá, aqui para Europa. Eu aconselho também vocês fazer o quê? Eu vim 2 vezes para cá, né? A primeira vez eu vim em 2017, a gente comprou o pacote, ficou, além de ficar mais caro, tem que tomar também cuidado com quem você faz pacote, porque ele me prometeu aluguel de carro, me prometeu um monte de coisa, cheguei aqui, quebrei a cara, não tinha muita coisa, passei em perrengue aqui. Na segunda vez fiz tudo por conta própria, eu comprei passagem, fiz tudo sozinha, além de eu ter economizado, foi muito mais rápido, muito melhor. Então assim, quem tem oportunidade, tem tempo de programar viagem, entra lá no Decolar, entra nos outros sites que tem viagens, tipo planejamento, para você planejar a viagem, e às vezes é muito mais em conta, bem menos dor de cabeça você fazer sozinho do que contratar um agente de viagem. Outra dica é para quem vai vir com criança no aeroporto, é bem cansativo, né? Às vezes eu vim em voo direto, mas às vezes você tem que parar e fazer escala e as crianças ficam bem cansadas, 10 horas de voo, é mesmo bem cansativo a viagem. Então, para quem tem criança pequena e pretende trazer, traz aqueles carrinhos fácil de montar e desmontar, tipo aqueles guarda-chuvas, porque aí você vai até a porta do avião, eles pegam um carrinho e na saída eles já estão com o carrinho esperando na porta também. Então é bem mais fácil assim e as crianças ficam bem mais à vontade. Agora outra dica pra vocês, quando vocês vão desembarcar no aeroporto, eu, por exemplo, que vim com 3 crianças, eu vim com muita mala. Então eu não me planejei antes de alugar um carro, como eu falei pra vocês, o agente de viagem tinha falado que o valor do aluguel estava incluso e não estava. Então chegou lá no aeroporto, eu precisei alugar um carro, não, peguei um táxi na realidade, porque tava tarde, eu cheguei, já era tipo meia-noite aqui, 11 horas da noite. Então eu peguei um táxi e o táxi, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu não sabia, não tinha nenhum tipo de informação, não tinha experiência, então o cara parecia super gente boa, foi muito legal, um português que pegou a gente no aeroporto, ele levou a gente até o Airbnb, largou a gente lá e já tinha cobrado um valor assim, tipo, eu achei alto, mas eu pensei que tava certo. Aí desceu, a gente ficou lá, daí ele deu o cartão pra gente. Como tava tarde, a gente não tinha nenhum outro táxi, o bairro do Airbnb era bem distante. A gente acabou ligando pra ele de novo e ele levou a gente até um hotel. Mas depois a gente descobriu no outro dia que ele cobrou um valor absurdo pra levar a gente pra um lado e pro outro. Absurdo mesmo, tipo, o triplo do que qualquer outro táxi ou qualquer outra pessoa cobraria, né? Então, assim, você que tá vindo com muita mala, planeja alguém pra buscar você no aeroporto antes, combina o valor para não passar por esse tipo de sufoco. Transporte público, a maioria, assim, aqui em Londres ou lá em Portugal, dependendo da cidade que você vai ficar, o transporte público, dependendo de onde você vai ficar, fica difícil o acesso. Então, assim, às vezes tem bastante acesso, que nem em Portugal, o transporte público é muito bom, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes no lugar que você vai ficar não tem transporte público perto. Então, dependendo de que hora você vai chegar de viagem, compensa mesmo você fechar aí com o pessoal que busca no aeroporto, que além de ser mais confortável, com muita mala, né, se você vir com muita mala, é mais seguro. A maioria das casas aqui, outra dica pra vocês, a maioria das casas aqui, algumas elas não são imobiliadas, tudo vazio. E um lugar bom pra comprar móveis, lugar mais barato aqui na Europa é o IKEA. Então você acha bastante oferta, tem lá a parte também assim de oferta, né, que eles botam alguns móveis bem baratos lá, é bem legal. O IKEA é uma loja que tem tudo, desde a cozinha até parte de cobertor, móveis, é uma loja bem grande, tem tudo mesmo, tudo que você precisa para casa tem lá. E outra parte também é o Marketplace do Facebook, que tem as partes usadas, né, tem algumas coisas que saem bem mais barato, às vezes você acha até doação de coisa que tá praticamente nova, que a pessoa tá trocando ali e tá colocando para doar. Então é isso, gente, planejamento, não venham sem uma reserva financeira, muito importante, porque a gente acompanha os grupos aqui de pessoas que vêm pra cá e passam aperto, às vezes vem com criança, vem com pouco dinheiro, chega aqui, tem esse tipo de gasto de escola, pra fazer escola tem que gastar um pouquinho de dinheiro com matrícula, pra alugar tem que ter calção, então assim, é muito importante vocês se planejarem e vir com essa reserva financeira pra não passar aperto, porque muita gente passa aperto aqui e acaba voltando. E outra coisa que eu deixei pro final do vídeo aqui é sobre emprego. Como é que funciona? Me perguntaram assim, será que eu consigo ir já com emprego daqui pra Portugal, do Brasil? Olha, às vezes você pode dar sorte, pode mandar currículo, né? Pode mandar lá
para as ofertas de emprego, mas também tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece muito é a pessoa ir com oferta de emprego, chegar em Portugal, por exemplo, começar a trabalhar e depois assim a pessoa dispensa e nem te paga porque sabe que você tá sem documentação, então te passa a perna e você fica lá sem dinheiro, sem trabalho, num país que você não conhece muita coisa. Então assim, tem gente que consegue, mas tem que ter muito cuidado também para quem você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, investiga direitinho para não passar esse tipo de sufoco. E sobre trabalho em Portugal, gente, para você que tá indo para lá sem documentação, depois que você consegue trabalho, me perguntaram se é fácil, depois que conseguir trabalho, tirar o visto de residência. Primeiro você tem que conseguir o trabalho, e a maioria dos trabalhos pedem documentação. Mas sim, às vezes você consegue aquele trabalho que te dá o contrato de trabalho sem você ter o visto de residência, por exemplo. Depois que você for contratado, tiver o contrato de trabalho, aí sim, você consegue sim o visto de residência, não é difícil. Mas assim, o difícil é arrumar alguém que te contrate sem o documento. Tem emprego? Tem muito trabalho. Mas para contrato de trabalho demora um pouco para você achar. Mas tem lá o Uber, tem vários trabalhos que dá aí para você ir fazendo, para não passar sufoco lá nem aperto. É isso aí, gente. Eu vou dar mais dicas para vocês. Vou tentar ajudar com essas dicas. Eu também tenho lá o Instagram, que a gente vai fazer algumas lives com algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, alguns conhecidos que moram em outros lugares por aqui, para tentar ajudar vocês. Então segue lá o meu Instagram, é Larissa Poleng, Família Jesus pela Europa. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Valeu!